Celebração do terceiro mês dos calendários positivistas, Aristóteles e Paternidade. Cartaz do busto de Aristóteles conforme disponível na Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro. Calendário positivista apresentando o mês de Aristóteles e também a tabela de conversão para o calendário júlio-gregoriano. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas companheiras, meus companheiros, correligionárias, correligionários interessados no positivismo, na religião da humanidade de um modo geral, bem-vindos à nossa comemoração do terceiro mês dos calendários positivistas. Não é? Neste mês nós celebraremos, no terceiro mês do calendário concreto, a filosofia antiga, não é? Representada pela figura de Aristóteles, do grande Aristóteles. E no caso do calendário positivista abstrato, celebraremos a paternidade, a função social da paternidade. Então, vamos lá. No caso do calendário positivista concreto, né, que é o conhecido geralmente, né, popularmente como calendário positivista histórico, nós celebramos então neste terceiro mês a filosofia antiga, né, o mês de Aristóteles, né, considerando o calendário júlio-gregoriano regular, sem ser ano bissexto. Ele começa no dia 26 de fevereiro, né, considerando o calendário júlio-gregoriano, né, ele começa no dia 26 de fevereiro e termina em 25 de março. O mês de Aristóteles, ele representa o terceiro mês da antiguidade. Ele é antecedido por Moisés, pelo mês de Moisés, que é a teocracia inicial, e por Homero, a poesia antiga. E é seguido por outros 2 meses também da antiguidade. Arquimedes, que é a ciência antiga, e César, que é a civilização militar, né? Os esforços de conquista realizados na antiguidade. Bem, indo diretamente aqui ao que nós temos para falar sobre Aristóteles, vejam, Aristóteles foi realmente um gênio, a obra dele é gigantesca, mas como toda a produção intelectual, filosófica, artística da antiguidade, incluindo aí a antiguidade romana, muita coisa se perdeu. Por quê? Porque foi queimada, foram perdidas, a Biblioteca de Alexandria, onde estava muito do acervo da antiguidade, pegou fogo, enfim, não havia uma preocupação em guardar, e efetivamente guardar e transmitir para gerações sucessivas a produção intelectual. Não é que não houvesse, havia, mas depois da antiguidade greco-romana, com a civilização católico-feudal, estava preocupada em preservar o pensamento católico. Não católico e o que havia de grego, apenas o que havia de grego naquilo que participava da elaboração do catolicismo, né? Fora isso, não se preocupavam. Então, isso levou à perda desse conhecimento antigo. Mas mesmo assim, mesmo considerando que muito se perdeu, não é? O que sobreviveu do pensamento aristotélico, que veio para o Ocidente por meio dos árabes, né, do conhecimento dos árabes, é enorme, é um conhecimento gigantesco, uma elaboração enorme mesmo. Né? Aristóteles era um pensador universal, enciclopédico, não é? Que tendia claramente para a positividade, para a positivização das ideias da concepção humana. Por causa disso, né, e de alguns outros elementos, ele é citado no Catecismo Positivista inúmeras vezes por Augusto Comte, e em todas as vezes de maneira muito elogiosa, de maneira justa, justamente elogiosa, né? Bem, antes de entrarmos realmente no pensamento de Aristóteles, né, é necessário nós fazermos algumas considerações sobre o pensamento grego. Né? A gente tem que contextualizar, não é, a elaboração grega de que Aristóteles é uma culminância intelectual.
A filosofia, não é, que Aristóteles é o grande representante, né, foi o segundo ramo intelectual a separar-se da árvore teocrática. Então havia a grande elaboração teocrática, né, representada no calendário concreto por Moisés. Então havia grande elaboração teocrática, e aí começaram a se separar, isso a se tornar humanos, positivos, não necessariamente científicos, mas humanos, de abandonar a teologia. Né? Foram 3 os ramos, né, que na ordem se separaram, foram a poesia, a arte, depois a filosofia, a reflexão geral sobre o mundo, e por fim a ciência, né, o conhecimento da realidade em termos de leis naturais. Bem, então vejam só, os primeiros filósofos gregos têm suas elaborações ainda muito próximas da teologia, não é? Utilizando mitos antigos para refletir sobre o mundo. Não a religião, mas a teologia, a ideia dos deuses, as divindades são instrumentos humanos para a reflexão sobre a realidade, não é? Enquanto na ciência, a ciência sistematiza a utilização instrumental das ideias, no caso da teologia, devido ao caráter absoluto da teologia, esses mitos das divindades, que são puramente míticos, né? São puramente ideias que não têm comprovação empírica, mas enfim, essas ideias são utilizadas também como instrumentos para entender a realidade, não é? Mas, enfim, esses primeiros pensadores gregos, ao mesmo tempo que utilizavam esses mitos, né, se baseavam, partiam dos mitos para refletir a respeito da realidade, eles também entendiam a positividade. Então, eles se baseavam nos mitos, procurando a positivização. Tales de Mileto, por exemplo, Pitágoras, assim por diante. Até Hesíodo, né, que fala muito em divindades, apela muito aos mitos, né? Eles tendiam claramente para a positivização, claramente, não é? Bem, se eles se baseavam nos mitos teológicos e tendiam à positividade, então isso dá um caráter metafísico geral para o conjunto do pensamento grego, não é? Além disso, a filosofia em particular, né, a filosofia grega ela tem um caráter próprio àquilo que Augusto Comte considera como sendo a função, a definição da filosofia, que é a reflexão geral e sistemática sobre o mundo e o homem. Então é uma reflexão, é uma sistematização sobre a realidade, não é? Então vejam só que interessante, isso é central. Os filósofos gregos, eles refletiam tanto sobre o mundo, sobre a realidade cosmológica, mas eles também refletiam sobre o mundo, né? Então eles observavam essa grande dicotomia que se apresenta para todos os seres humanos, o mundo e o homem, e procuravam relacionar um ao outro, né? Encaixar o homem no mundo, né? Eu citei agora Tales, e Tales é muito claro a respeito disso, né? Um dos primeiros filósofos de que temos notícia aqui na tradição ocidental, e ainda mais Pitágoras. E Pitágoras é muito claro, né? A gente conhece o nome de Pitágoras devido ao teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? O lado maior do triângulo retângulo, o quadrado da medida do lado maior do triângulo retângulo é a soma do quadrado dos lados menores. Bem, essa reflexão de Pitágoras é uma reflexão cosmológica, mas a Pitágoras claramente subordinava esse conhecimento ao melhoramento, ao aperfeiçoamento do homem. Então, mais que as pesquisas cosmológicas de Pitágoras e da sua escola, né, do seu grupo,
O que importa, quando Augusto Conte inclui Pitágoras no calendário positivista e faz a análise da filosofia grega, para Augusto Conte o que importa, no caso de Pitágoras, é a subordinação da cosmologia às considerações morais e a busca de bases científicas para a moralidade humana. Claro, Pitágoras, as pesquisas cosmológicas de Pitágoras ainda se concentravam na matemática, né? E faltava ainda um conhecimento, uma longa preparação cosmológica e o conhecimento da biologia, da sociologia e das bases propriamente científicas, né, da moralidade humana. Mas, enfim, Pitágoras já indicava claramente qual era o caminho a seguir. Então, estou fazendo aqui o elogio de Pitágoras, mas indicando essa preocupação geral dos gregos. Não é? Alguns tendiam mais para essas considerações morais e positivas, outros tendiam menos, mas havia essa preocupação, esse ímpeto geral do pensamento grego. Não é? E outro aspecto que é central, que é uma coisa que distingue com muita clareza o pensamento dos gregos, da antiguidade de modo geral, e o pensamento dos modernos, né, posteriores à Idade Média, a partir do Renascimento, né, se quisermos, é que o pensamento grego era um pensamento estático, parado, ele não conseguia conceber realmente um movimento. Aos paradoxos de Zenão, que põe em questão exatamente o movimento. Será que nós realmente nos movemos? Não é? Uma formulação bastante grosseira dos paradoxos de Zenão pode ser a seguinte, né? Nós queremos partir daqui e chegar até aqui. Mas para percorrermos essa distância daqui até aqui, nós temos que percorrer um pequeno ponto, mais um 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 ponto. Então, se o movimento é a soma de pequenos deslocamentos, de pequenos pontos, nós nunca nos deslocamos de verdade. Eu estou sendo bastante grosseiro nessa exposição, mas o que esse tipo de paradoxo lógico, né? Esse paradoxo é lógico, né? Mas enfim, o que esse tipo de paradoxo indica é que os gregos não conseguiam compreender realmente o movimento. Bem, isso na cosmologia de um modo geral, mas também em termos de realidade humana. Se a realidade humana é estática, se tudo muda para ficar exatamente igual, então não há desenvolvimento, não há progresso. Isso era uma limitação da filosofia grega, do pensamento grego de um modo geral, e, por outro lado, também influenciava o pensamento histórico e, portanto, sociológico deles. Bem, para nós termos uma noção clara do progresso humano, não é somente uma questão de termos um conhecimento, não é somente uma questão de termos uma mentalidade própria a entender as coisas como passando por progressos. É também uma questão de termos realmente uma série de dados, de informações que indiquem que o ser humano e a vida e a realidade têm uma historicidade, passam por processos progressivos. No caso da história, como a história grega era curta, não é? Nós tivemos que passar pela Grécia, por Roma, pela Idade Média e pela Modernidade. Isso aí dá uns 4 ou 5 mil anos. Os gregos olhavam para trás e viam 500 anos, na melhor das hipóteses. Não é? O Ocidente atual vê 4 ou 5 mil anos, os gregos viam 500 anos. Então, essa diferença de acúmulo histórico, de historicidade, faz toda a diferença. E, enfim, como eu comentei antes, né, havia o substrato geral do caráter estático do pensamento grego, de qualquer maneira. Enfim, mesmo Aristóteles não escapava disso. Não é? Bem, seguindo adiante, né, eu farei agora uma citação longa de Augusto Conte que resume essas fases do pensamento grego que eu apresentei até agora, né? O estilo de Augusto Conte,
quem lê Augusto Conte percebe isso com muita clareza. É um estilo muito denso, né? Ele fala muito, 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 muito com poucas palavras. Então é um caráter denso e é sintético, né? É carregado de ideias. Desculpem. É carregado de ideias. E ele ele raramente cita nomes ou lugares. Ele faz perífrases. Então, por exemplo, no caso de Aristóteles, que é o que nos interessa aqui, ele se refere a ele como o príncipe eterno dos verdadeiros pensadores. São 4 ou 5 palavras ao invés de uma, mas, enfim, é só para indicar que são perífrases. Augusto Conte fazia muitas perífrases. Isso também exige mais dos leitores. Bem, vamos fazer aqui a pequena leitura do trecho de Augusto Conte, tirado do Catecismo Positivista. Vamos lá. Nessa longa elaboração mental da Grécia, cumpre distinguir 3 fases desiguais, fielmente caracterizadas no quadro concreto, isso é, no calendário positivista concreto, né? No que chamam de calendário histórico. O movimento começa pela arte, não é? De que Homero é o eterno representante. Forçoso era, então, que a poesia, ao mesmo tempo a mais independente e a mais piada, isto é, a mais freada, não é, pelas teocracias, então forçoso era que a poesia fosse a primeira a desprender-se do tronco teocrático, de modo a começar a emancipação ocidental. Olha que interessante, né? Augusto Conte observa que a poesia começou a emancipação do Ocidente, a emancipação em relação à teologia e em direção à positividade. A arte, a poesia, não a ciência, não a filosofia, a arte. A emancipação da arte, né, prepara o advento da filosofia, que, em princípio esboçada por Tales e por Pitágoras, personifica-se, enfim, no incomparável Aristóteles. E Aristóteles era de tal maneira superior ao seu tempo que só pôde ser apreciado na Idade Média, pelo menos 1000 anos depois da vida de Aristóteles, né? Sob a presidência da sua eterna elaboração, isto é, da elaboração de Aristóteles, este segundo surto filosófico fica assaz caracterizado a ponto de fazer sentir em breve aos verdadeiros pensadores a impossibilidade de ultrapassá-lo, isto é, de ultrapassar a elaboração de Aristóteles sem um longo preâmbulo científico que pudesse desenvolver suficientemente sua primordial base científica. Quer dizer, a elaboração de Aristóteles foi tão grande, tão pesada, tão importante, que ele só conseguiu ser de verdade apreciado na Idade Média e só pôde ser ultrapassado a partir de um acúmulo brutal de informações, de dados, de concepções cosmológicas e biológicas e sociológicas e morais também, capazes de ultrapassar aquela montanha que é daquele Himalaia que era o pensamento aristotélico. Bem, então a ciência real, suficientemente depois da elaboração filosófica de Aristóteles, né? Então a ciência real, admiravelmente representada por Arquimedes, tornou-se, por sua vez, o objeto principal do gênio grego. Então, depois que houve a elaboração aristotélica, né, depois que a filosofia atingiu os píncaros do pensamento humano, os gregos deixaram a filosofia e passaram a se concentrar na ciência, na realidade mesmo, nas relações naturais, né, estabelecidas pelas leis naturais. Enfim, a ciência real tornou-se o objeto principal do gênio grego, cuja aptidão estética e força filosófica se achavam irrevogavelmente exaustas. Então, os gregos, depois de se exaurirem seus esforços poéticos, representados por Homero, e filosóficos, representados por Aristóteles, se concentraram depois em Arquimedes, não é? Quando a elaboração científica se encerra, o gênio grego acaba. Não é que não houvesse mais pensadores na Grécia, havia.
em Atenas em particular havia, evidentemente havia, mas aí os grandes nomes gregos deixam de existir. O grande impulso mental cessa na Grécia e os esforços humanos vão para Roma. Não é? Quando nós fizermos a celebração do mês de César, nós veremos não o que aconteceu com a Grécia, né? Basta ler livros de história para sabermos, mas no mês de César nós vemos qual foi a direção que o Ocidente tomou depois da exaustão do gênio grego e a partir dos esforços romanos. Bem, indo adiante, como eu comentei antes, né, no início desta exposição, Aristóteles é um dos nomes mais importantes para Augusto Comte, né? Ele é citado muitas vezes no catecismo positivista, não é? E vejam que interessante, Aristóteles também é entendido por Augusto Comte como um dos seus antecessores, como um dos seus pais espirituais, né? Um dos seus antecessores, porque o verdadeiro pai espiritual de Augusto Comte, para o próprio Augusto Comte, é o Marquês de Condorcet. Mas, enfim, então como é que Augusto Comte reconhece sua ligação com Aristóteles? Ele indica o seguinte, que Aristóteles é ligado, na antiguidade, é ligado em termos intelectuais à modernidade por meio de Tomás de Aquino, Rogério Bacon e Dante na Idade Média. Então nós temos Aristóteles na antiguidade, aí é esse trio, Tomás de Aquino, Rogério Bacon e Dante na Idade Média. Aí, para modernidade, aí nós temos muitos mais nomes, né? O seu pai espiritual, como eu comentei, é Condorcet, não é? E Condorcet integra a escola filosófica do século XVIII, dos enciclopedistas. Não é propriamente do iluminismo, é do enciclopedismo, da escola enciclopédica. Por quê? Porque Augusto Comte atribuía aos enciclopedistas, e eles tinham de fato, né, uma preocupação de construção, de reconstrução da realidade. Então ele exclui do movimento enciclopedista dois nomes em particular, Rousseau e Voltaire, que para Augusto Comte eram apenas destruidores, um só do altar, no caso de Voltaire, e outro só do trono, Rousseau. Mas deixando essas duas escolas, a russoniana e a voltairiana, que são puramente metafísicas, não é? Puramente não, mas enfim, são bastante metafísicas, né? Augusto Comte percebia uma terceira escola, a escola enciclopedista, encabeçada por Diderot. Bem, enfim. Então, na modernidade, nós temos o pai espiritual de Augusto Comte, que é Condorcet, e ligando a Condorcet e ao próprio Augusto Comte, nós temos Fontenelle, que antecede Condorcet, David Hume e Diderot, não é? Kant liga-se acessoriamente a David Hume, né? Kant era alemão e David Hume era escocês. E José de Maistre completa Condorcet. David Hume e Kant são importantes por causa da teoria do conhecimento e das leis lógicas. E Condorcet é o grande propositor da teoria do progresso e José de Maistre é o pensador da teoria da ordem, que Augusto Comte sintetiza na sua elaboração, né? Bichat e Gall são antecessores científicos responsáveis pela elaboração da teoria da vida e da vida humana em particular, e da ideia de que a alma humana está aqui no cérebro. Sem cérebro não existe alma, mas a alma resume-se às funções cerebrais. Não é? É a grande contribuição de Bichat e de Gall. Não é? Esses seis nomes que eu citei, Hume e Kant, Condorcet e de Maistre, Bichat e Gall, ligam, por fim, Augusto Comte aos três fundadores da verdadeira filosofia moderna, Descartes, Bacon e Galileu. Então, vejam, Aristóteles, lá na antiguidade, liga-se a esse bando de gente aí que constitui a filiação
intelectual, moral, religiosa de Augusto Comte, né, que resulta no positivismo e na religião da humanidade. Isso aí tudo está no Catecismo Positivista, logo no início, no prefácio do Catecismo. Ainda sobre Aristóteles, não é? A importância dele não é somente de que ele é um dos antecessores, um dos grandes antecessores intelectuais de Augusto Comte, mas também que, sob a influência, antes de falar de influência, enquanto Augusto Comte procurou elaborar uma grande filosofia, uma grande concepção sobre a realidade humana, ele se via como um Aristóteles moderno. Sob a influência de Clotilde de Vaux, a influência afetiva e moral de Clotilde de Vaux, Augusto Comte passou de um Aristóteles moderno para um São Paulo moderno, para um fundador de uma nova religião, não é? A citação de Augusto Comte é a seguinte: sem ela, sem Clotilde de Vaux, nunca eu poderia ter podido fazer suceder ativamente a carreira de São Paulo à de Aristóteles, fundando a religião universal sobre a sã filosofia, depois de ter tirado esta sã filosofia da ciência real. Olhem que interessante. Além disso, em termos de contextualização e de entendimento do gênio de Aristóteles, né, Augusto Comte observa que se o ambiente social em que Aristóteles surgiu e viveu, né, fosse mais próprio à filosofia, Aristóteles teria sido tão genial quanto Dante foi como poeta, não é? Ou, inversamente, se Dante tivesse surgido num ambiente mais filosófico, mais própria filosofia que a poesia, o próprio Dante teria sido um grande filósofo comparável a um novo Aristóteles, não é? Então isso está indicando por que Augusto Comte faz essa observação? Para indicar que a capacidade mental intelectual, as capacidades são equivalentes, se não forem as mesmas, e que elas dependem muito do ambiente social em que cada um surge. Bem, não é? Se for para pensarmos em termos de conhecimento, né, isso aí é um princípio de sociologia, é uma sociologia do conhecimento, indicando que o ambiente orienta o tipo de esforço que vai ser realizado pelos indivíduos, né? Seguindo aqui um pouquinho, considerando agora as elaborações específicas de Aristóteles, vejamos o seguinte. Embora, como nós comentamos antes, Aristóteles, como os gregos, de modo geral, tivessem as limitações para o âmbito estático, né, para a ausência de movimento, Aristóteles foi realmente um pensador universal e enciclopédico, não é? Ele lançou as bases fundamentais para o estudo estático das ciências superiores. Então, mesmo se limitando às perspectivas estáticas, Aristóteles lançou realmente as bases das ciências superiores, isto é, da biologia, da sociologia e da moral. Bem, no caso da biologia, ele propôs um esquema que é necessariamente subjetivo da classificação dos seres vivos. Ele fez observações importantes sobre a simetria dos animais superiores, né? O ser humano, por exemplo, é simétrico. Se a gente cortar o ser humano aqui ao meio, né, imaginariamente, não é para cortar de verdade, claro, né? Não é? Este lado espelha este lado. Este lado espelha este lado. Então, nós somos simétricos, não é? Enfim, então Aristóteles fez observações importantes sobre a simetria dos animais superiores e fez muitas outras observações e lançou as bases da biologia. E a biologia, como ciência geral da vida, só seria fundada efetivamente no século XIX por Bichat, não é? Então, não é que não tenha havido outras observações biológicas entre
Aristóteles e Bichat? Evidentemente houve, né? Em particular, foi necessário o desenvolvimento da botânica como um ramo específico e da zoologia como um ramo específico. E Bichat juntou esses dois a partir do exame da botânica e da zoologia, e a partir da obra aristotélica também, né, filosófica e científica de Aristóteles, Bichat descobriu as primeiras leis gerais da vida, né, criando aí a biologia e até a palavra biologia. Em termos de sociologia, Aristóteles fez comparações sistemáticas, né, sobre as cidades gregas e o que eles chamavam de cidades bárbaras, que eram as cidades que não estavam no âmbito grego mesmo, né? E no início da sua obra política, não é? Aristóteles lançou o fundamento da estática social, que é a ideia de que as sociedades baseiam-se na separação dos ofícios, na divisão do trabalho, se quiserem, e na convergência dos esforços, não é? Então, então, o que isso quer dizer? Que todas as sociedades se baseiam-se na especialização dos grupos e dos indivíduos, né? Na separação dos ofícios, né? Na especialização, mas também, necessariamente, na necessidade de convergência dos esforços. Bem, a convergência dos esforços é o fundamento do governo, seja o governo temporal, o Estado, se quiserem, e o governo espiritual, o sacerdócio, ou, em termos positivos, da religião da humanidade. Não é? Isso está dito, é quase literal, essa observação de Aristóteles logo no início da sua política, logo no início. No caso da moral, especialmente na ética nicomaqueia, Aristóteles elaborou reflexões fundamentais sobre a felicidade, sobre o dever, sobre a responsabilidade, ainda em termos morais, mas na política, Aristóteles afirmou a superioridade moral das mulheres, não é? Dizendo o seguinte, que a principal força da mulher consiste em superar a dificuldade de obedecer. Bem, lembremos, o princípio de todo aperfeiçoamento, de toda superioridade moral, é o seguinte, a submissão é a base do aperfeiçoamento. Todo indivíduo, toda a sociedade que quer melhorar tem que se submeter aos demais. Não é só se submeter, não é somente ou não é principalmente, depende do caso, né? Mas não é se submeter politicamente, mas nós temos que nos submeter a um padrão moral. Nós temos que assumir que estamos ruins, que estamos deficitários, que não estamos bons. Então nós temos que nos submeter, e essa submissão comprime o egoísmo, não é? Comprime o egoísmo e nos faz desenvolver o altruísmo. Então, a submissão é a base do aperfeiçoamento. Então, a submissão é a base da moralidade. Não é? Bem, em termos de lógica, em termos de leis do entendimento humano, né, de compreensão da realidade, de entendimento da realidade, para Augusto Comte, entendimento da realidade não é apenas uma questão de lógica formal, não é uma questão só de ciência, é uma questão que envolve necessariamente também os sentimentos, não é? Aristóteles foi fundamental ao propor a lei estática fundamental do entendimento humano. Não é? Aristóteles dizia que não existe nada no entendimento, não existe nada na nossa cabeça que não provenha inicialmente e antes dos sentidos. Tudo que está aqui dentro, ou muito do que está aqui dentro, vem dos sentidos. Ao ambiente, provoca sensações, né? Luz, calor, comida, sons, assim por diante, chega aqui aos nossos sentidos, são elaborados de diferentes maneiras e aí viram ideias aqui dentro do cérebro. Essa ideia de Aristóteles teve que ser completada no século XVII por Leibniz, né, pelo alemão Leibniz. Leibniz observou o seguinte, que não existe nada no entendimento que não provenha dos sentidos, exceto o próprio entendimento humano. Então, há um dinamismo próprio
do cérebro, né, que modifica as coisas. Então, o entendimento humano é muito esse comércio, esse diálogo, por assim dizer, né, entre as sensações e o funcionamento interno. Né? Mas, enfim, foi Aristóteles quem lançou as bases também disso. E lançou as bases significa estabeleceu a primeira lei, né, que só foi modificada e completada quase 20 séculos depois. É um negócio impressionante. Bem, por causa disso tudo, né, Augusto Comte considera que Aristóteles estava muito à frente do seu tempo e só começou a ser valorizado e levado a sério na Idade Média, não é, por meio do intermédio dos árabes, e aí no Ocidente ele foi incorporado ao pensamento ocidental por meio da obra de Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino tomou contato com o pensamento grego antigo por meio dos árabes. Tinha 2, 3 gerações somente que esse pensamento árabe tinha penetrado no Ocidente, passado pela Península Ibérica e chegado até Paris. Né? 2, 3 gerações, então no máximo 100 anos, e Tomás de Aquino percebeu o colosso que era o pensamento aristotélico e logo tratou de fazer uma nova síntese católica, né? Abandonando a síntese platônica de Santo Agostinho, criou uma nova síntese aristotélica, né? Que é Tomás de Aquino, que é escolástica. E a síntese escolástica durou aí uns 400, 500 anos, até ser demolida por Descartes, né? Que é o fundador da filosofia moderna. Duas observações também sobre as concepções teológicas de Aristóteles, né? Aristóteles, como nós comentamos antes, os gregos tinham um caráter metafísico em geral. Em geral, porque eles se baseavam muito nos mitos teológicos ainda, mas tendiam à positividade. Eu apresentei aqui vários elementos impressionantes de pensamento positivo de Aristóteles. Mas ele ainda permanecia no âmbito da teologia em um caso. Ele concebia que era necessário haver uma divindade para explicar o mundo. Essa divindade era uma divindade monoteica, né? Ele concebia já um único Deus. Sócrates já falava em uma única divindade. Sócrates é meados do século V, antes da era atual. Mas, enfim, Aristóteles não era um pensador sistemático. Sócrates era um questionador sistemático, mas não um pensador mesmo sistemático ao nível de Aristóteles. Aristóteles considerava que a divindade criou o mundo, a divindade monoteica criou o mundo, mas criou e deu a partida no motorzinho. O motor, pronto, e saiu. Né? Depois que ligou o motor do universo, Deus não existe mais. Talvez exista, né? Mas nunca mais interferiu. Não é essa a concepção monoteísta de Aristóteles. É o Deus motor. É um motor, é o Deus que cria o motor e dá a partida. Né? Quer dizer, estabelece as leis naturais e vai embora. Né? Entre Sócrates e Aristóteles houve Platão, né? Discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles, até Aristóteles já será bem adulto. Né? A concepção platônica de divindade, né, de uma realidade mais perfeita, superior à nossa, né, que fica não se sabe onde, essa concepção influenciou decisivamente depois o catolicismo. Criou, né, lançou as bases do catolicismo, pegou aquele impulso originário dos judeus, né, por meio de São Paulo, né, aquele pensamento monoteísta já dos judeus, e aí a filosofia grega, com esse impulso platônico, resultou no catolicismo. Não é? Isso por obra de São Paulo e depois por Santo Agostinho. Não é?
Então vejam, até mesmo o catolicismo, daí o cristianismo mais que de origem, muito mais que de origem judaica, é de origem grega, não é? Bastante mais grega, embora tenha um impulso judaico importante, né? Bem, até agora nós apresentamos muitas das ideias de Aristóteles, né? Vamos voltar aqui aos elogios de Augusto Comte a Aristóteles no Catecismo Positivista. Nos calendários positivistas, de um modo geral, Aristóteles é citado 3 vezes, ele e outros pensadores, outros 7 pensadores, ou 7 grandes tipos, né? Porque 7 já veremos. Veremos por quê. Em primeiro lugar, Aristóteles é o titular do 3º mês do calendário concreto, né? A filosofia antiga. Em segundo lugar, ele é celebrado na primeira semana do 8º mês do calendário abstrato, dedicado ao politeísmo intelectual. Essa semana, né, a primeira semana do 8º mês do calendário abstrato. O 8º mês do calendário abstrato é dedicado ao politeísmo. A primeira semana é o politeísmo intelectual. Essa semana celebra a Batalha de Salamina, em que os gregos, os atenienses em particular, repeliram de vez as invasões persas, a tentativa da teocracia persa de conquistar aquele núcleo de pensamento positivo que era a Grécia. Vinculada à Batalha de Salamina, à celebração da Batalha de Salamina, né, vários nomes são celebrados por Augusto Comte, né? Aristóteles, mas além de Aristóteles, é o conjunto do gênio grego, né? Então, da poesia, da filosofia e da ciência. Aristóteles, Homero, Ésquilo, Fídias, Tales, Pitágoras, Aristóteles já citamos, Hipócrates, Arquimedes, Apolônio e Hiparco. É um conjunto de nomes aqui realmente impressionante. Então, esta é a segunda citação no calendário abstrato. Vimos no calendário concreto. E Augusto Comte também, ele, além de manter nomes para os dias da semana, aqui em português a gente fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, de acordo com a tradição portuguesa, né? Feira quer dizer festas, né? Então, cada um dos dias era santificado, dedicado a uma festa. E sábado e domingo, né? Que eram os dias de pausa, para pausas religiosas. Mas, nas outras línguas neolatinas, no francês, no espanhol, no italiano, eu não sei como é que é no romeno, mas enfim, no francês, no espanhol e no italiano, os nomes são outros, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Né? Então, Miguel Lemos traduziu esses nomes para o português, para termos em português essas referências. Então, seria lune dia, marte dia, mercúrio dia, vêner dia, jove dia e sábado e domingo. Bem, esses 7 dias, os nomes dos 7 dias da semana, são celebrados por Augusto Comte não apenas por esses nomes, né, que reproduzem a origem fetichista, politeísta, monoteísta dos dias da semana, mas ele também atribui tipos, né, consagra os dias da semana aos grandes tipos. Então, lune dia, segunda-feira, é celebrado Homero, Marte dia, terça-feira, é celebrado Aristóteles. Então, Aristóteles, toda terça-feira, é relembrado, né, por ser terça-feira. Né? Aí os demais dias são Mercúrio dia, que é quarta, seria para César, Vêner dia, que é quinta-feira, para São Paulo, Jove dia, que é sexta-feira, para Carlos Magno, sábado é sábado, né? Para Dante, e domingo, que é domingo, para Descartes. Então, os 7 tipos que são mais uma vez relembrados. Bem, calendário positivista são 4 semanas, cada semana de 7 dias. Eu sempre digo isso, mas é importante relembrar, né? Sempre 4 semanas, cada semana com 7 dias,
cada mês positivista tem 28 dias, por isso que são 13 meses no calendário positivista. No mês de Aristóteles, nós temos o seguinte: o nome de Aristóteles representa o conjunto da contribuição filosófica dos nossos antecedentes gregos. Não é? As semanas do mês de Aristóteles são encabeçadas por Tales, Pitágoras, Sócrates e Platão. Tales reúne os grandes pensadores iniciais da Grécia, né, que buscavam explicar o mundo com base em algum princípio geral. A água, o fogo, o ar, a quinta essência, daí quintessência e assim por diante. Na semana de Tales também há pensadores que buscavam desenvolver o que nós chamaríamos depois de ciência. O próprio Tales, por exemplo, né, ele não apenas era um filósofo, procurava entender a realidade, como Tales elaborou a primeira lei científica, que é a lei do triângulo interno. O triângulo plano, né, como nós dizemos a partir do século XX, o triângulo plano, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 2 ângulos retos, quer dizer, a soma dos ângulos internos do triângulo equivale a 180 graus. A semana de Pitágoras reúne os moralistas gregos, preocupados com os destinos coletivos. Então, são aqueles que procuravam moralizar as sociedades, os grupos, as coletividades. E também aqueles que procuraram usar a ciência como base da moralidade. Pitágoras é isso, não é? Ele procurava, de maneira um pouco metafísica, mas enfim, ele procurava basear a moralidade em princípios científicos, não é? Na semana de Sócrates, nós temos os pensadores morais da moralidade individual. Não é? Sócrates, quem conhece a biografia de Sócrates, percebe que ele fazia ele punha em questão os valores individuais. Ele tinha valores coletivos, né? Ele criticava asperamente a sociedade ateniense de sua época, mas quando ele conversava, as lições de Sócrates eram baseadas nas conversas, né, na conversação, aí ele procurava pôr em questão a moralidade de cada um em termos individuais mesmo, né? Então, a semana de Sócrates reúne os pensadores morais em termos individuais, a moralidade individual. Nessa semana, nós também temos Zenão, que é o Zenão, o fundador do estoicismo, e a partir, então, da fundação do estoicismo, nós temos a presença de pensadores romanos. Cícero está aí como pensador filosófico moral. Cícero não está no calendário positivista como político. Não é? Em termos políticos, Augusto Conte não gostava de Cícero. Cícero foi um adversário inglório de Júlio César, né? Mas, enfim, além de Cícero, temos aí Plínio o Jovem e de Tácito. Finalmente, a última semana do mês de Aristóteles é encabeçada, né, por Platão, e nós temos nessa semana os pensadores metafísicos, claramente metafísicos, que constituíram mesmo o monoteísmo católico, na tradição enfim, depois de São Paulo, na tradição intelectual que é elaborada efetivamente por Santo Agostinho. Não é? Então, Platão é isso, né? É um dos predecessores do catolicismo e do cristianismo, de modo geral. Não é? Bem, eu geralmente faço uma interrupção, mas neste caso, como a celebração de hoje não é muito longa, então eu vou passar diretamente para a celebração do terceiro mês do calendário positivista abstrato. Né? Então, sem interrupção, passemos para o terceiro mês do calendário positivista abstrato, que celebra o laço fundamental da paternidade. Então, o terceiro mês do calendário positivista abstrato, né, celebra a paternidade e é o segundo mês que celebra os laços fundamentais. O primeiro mês do ano dedica-se à humanidade
E aí, os 5 meses seguintes celebram os laços fundamentais. São 5 laços fundamentais. O casamento, o segundo é a paternidade, em seguida a filiação, a fraternidade e a domesticidade. Bem, quando Augusto Comte fala em paternidade, não é, nós temos que pensar em pelo menos 2 tipos de relações. Uma é mais importante e outra é a secundária. Não é? A que é menos importante, mas que é a base da segunda, que é a mais importante, é a seguinte. A paternidade corresponde à responsabilidade masculina de manter a ordem no âmbito doméstico, manter a ordem, não é? Manter a ordem não é ser autoritário, não é, é regular as relações, não é? No âmbito doméstico e de prover as necessidades familiares, não é? Ao manter a ordem e ao prover as necessidades familiares, os homens sofrem a influência moral, moralizadora, moderadora das mulheres. Não é? Em segundo lugar, e aí é o mais importante, a paternidade corresponde à responsabilidade paterna de cuidar dos filhos, de criar os filhos, não é? De desenvolver, em particular, de desenvolver os sentimentos de bondade para com aqueles que são, ao mesmo tempo, os mais fracos, os inferiores e os posteriores aos pais, não é? Então, a paternidade não é o tacão da violência, do chicote, da cinta em cima dos filhos. Não. É a manutenção da ordem, mas a ordem desenvolvendo a bondade, é o cuidado com as novas gerações, não é? Isso, né, de desenvolvimento dos sentimentos de bondade é o que caracteriza a paternidade. É claro que o outro aspecto, né, de manutenção da ordem, de provimento das necessidades familiares, é a base material, sociológica, moral dessa função de desenvolvimento da bondade. A paternidade estabelece a relação que é completada pela filiação. Se nós temos pais, nós temos filhos, né? Então uma completa a outra. E essa relação ela é sistematizada em termos morais. Em termos morais, não são em termos temporais, não é uma obrigação. Até mas é uma obrigação moral, é uma obrigação voluntária. Nós nos impomos voluntariamente essa obrigação. De que maneira? Tanto no âmbito doméstico, em casa, quanto no âmbito cívico, nas relações políticas maiores, não é? Essas relações elas são sistematizadas em termos morais, né? É uma imposição moral que nós nos atribuímos, porque a julgamos correta, adequada e assim por diante, pela seguinte fórmula. A dedicação dos fortes pelos fracos, quer dizer, os fortes, os anteriores, os que estão acima, têm que se dedicar aos fracos, têm que se preocupar com os fracos e têm que trabalhar em proveito dos fracos, ouvindo, respeitando os fracos. E, inversamente, os fracos, os posteriores, os que são inferiores, têm que venerar, têm que respeitar os fortes, os superiores, os que vieram antes e assim por diante. Então, são deveres mútuos, não é? Dos fortes em relação aos fracos e vice-versa, dos fracos em relação aos fortes. No Ocidente, nós temos o discurso político, moral, afirma apenas que os fortes têm que respeitar os fracos, mas o discurso político, em particular, estabelece a revolta sistemática dos fracos em relação aos fortes. Não dá, não é? Nós temos que ter esse comércio, esse intercâmbio de cima para baixo e de baixo para cima. É claro que, com uma frequência lamentável, os fortes não respeitam os fracos, não é? O que acaba legitimando, em termos concretos, em termos empíricos, a revolta sistemática dos fracos em relação aos fortes.
é um círculo vicioso assim, né? O que Augusto Conte propõe é que, em vez de termos um círculo vicioso, tenhamos um círculo virtuoso. Qual é o princípio que disciplina esse círculo virtuoso? Esse princípio, essa fórmula que eu apresentei, né? A dedicação dos fortes pelos fracos e a veneração dos fracos pelos fortes. Bem, como indicamos antes, como já sabemos, todo o calendário positivista, todo mês do calendário positivista é composto por 4 semanas, cada semana com 7 dias, totalizando 28 dias. Cada uma das semanas do mês da paternidade celebra variedades dos laços da paternidade. Essas variedades, essas possibilidades são as seguintes, né, que vão da mais completa, da mais forte, da mais íntima, para a mais incompleta e mais fraca e menos íntima. São elas. Os laços naturais, a paternidade natural, a paternidade artificial, a paternidade espiritual e a paternidade temporal. A paternidade natural são os laços completos, né, e naturais mesmo, né? Às vezes são laços involuntários, olha que interessante, às vezes involuntários, que ligam os pais aos filhos. Mas são aqueles laços de origem biológica, em que o pai é pai mesmo, não é? O filho nasceu, enfim, da fecundação, né, da conjugação do pai com a mãe, daí nasceram os filhos. Então é o laço mais completo. Vejam, Augusto Conte, o mero fato de um filho nascer nascer de um pai e de uma mãe não torna o pai realizador dos seus deveres de paternidade. Ele tem que ser ativo nisso. E ser pai não é ser autoritário, é exercer, evidentemente, a autoridade, não é, constantemente para dar a estrutura para a família, a estrutura moral dos filhos, assim por diante, mas exercer a autoridade não é ser autoritário. Para Augusto Conte e para o positivismo, ser pai é desenvolver o altruísmo, não é? É garantir as condições familiares, materiais, para que haja uma família e para que o filho seja desenvolvido em termos altruísticos. Isso é fundamental. Não é? Então não é um machismo, não é um autoritarismo, não é uma violência. É o pai sendo pai. Não é? Os laços artificiais são aqueles laços criados voluntariamente, não é? Entre pais e filhos por meio das adoções, né? Um pai ou uma família que adota uma criança realiza a paternidade, mas é com base em laços artificiais. Bem, todos nós sabemos que esses laços artificiais não é porque eles não têm uma base biológica que os filhos adotivos são destratados. Não é que não possam ser destratados, mas quem adota está extremamente motivado a cuidar bem dos filhos, né? Então, e aí nesse caso realiza até, às vezes, até mais o ideal de paternidade que a relação natural de paternidade, né? A terceira relação de paternidade é a espiritual, não é? São os laços de apoio, principalmente os laços de apoio moral, mas também intelectual e artístico. É aquele caso em que as pessoas têm mestres, não é? Mestres, às vezes, aqui no Ocidente a gente tem chamado há algumas décadas de gurus, né, de orientadores, são aquelas pessoas que dão orientação na vida para as pessoas, que dizem o que é bom, o que é ruim, que ensinam qual é a arte, como a arte tem que ser desenvolvida, quais são as ideias, dão exemplos morais e assim por diante. Então é paternidade espiritual. E, por fim, a paternidade temporal são os laços de patrocínio material. Nas sociedades ocidentais, que são ditas sociedades do Estado de Direito, Estado democrático de direito, são sociedades
outros chamam de capitalistas, né, são sociedades muito burocratizadas, né, em que todas as nossas condutas são reguladas pela lei, né, e a atuação do Estado é cuidadosamente estabelecida pela lei. Bem, por que eu estou fazendo essa observação? Porque nessas nossas sociedades, esse patrocínio, literalmente patrocínio, né, apoio do pai, né, do patrão, do modelo, né, esse apoio material, não de um indivíduo para os outros, se torna menos comum. Até o final do século XIX, ou até meados do século XX, né, até a Segunda Guerra Mundial, essas relações de patrocínio de um mecenas, de um financiador para jovens ou até adultos, né, que precisam do apoio de alguém rico, eram mais comuns, né? Como eu falei, nas nossas sociedades capitalistas, de Estado democrático de direito, essas relações de patrocínio são cada vez mais difíceis. Mas é possível haver, né, esse patrocínio, esse financiamento de alguém que pode ajudar os outros, até mesmo quando a gente dá esmola ou quando a gente contribui para causas variadas, quando a gente financia ONGs e assim por diante, são formas desse patrocínio material, são formas de realizar a variedade temporal da paternidade, ou uma versão para as mulheres de uma certa maternidade, não é? Se a gente pensar no Renascimento, os grandes artistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, toda aquela turma do Renascimento, eles tinham esse patrocínio material, né? Eram os grandes mecenas que pagavam. Então, seriam exemplos dessa paternidade temporal. Como eu falei, essas relações são cada vez mais difíceis nas nossas sociedades, mas não é por isso que não há possibilidade de que elas aconteçam, né? Bem, examinado aqui o laço fundamental da paternidade, e os comentários que Augusto Comte faz a respeito deles são realmente, desse laço, são breves mesmo, né? Eu procurei exemplificar, estender-me um pouco, mas no catecismo positivista, Augusto Comte mesmo não se detém longamente a respeito dele, né? Bem, então, feita aqui a comemoração do terceiro mês do calendário positivista abstrato, dedicado à paternidade, vejamos as celebrações e os aniversários presentes neste terceiro mês. Nós temos, de verdade, apenas um único aniversário, que é do sociólogo haitiano positivista Gaston Devaux. Ele viveu entre 1867 e morreu em 1921, então é o centenário de morte, não é? No dia 2 de Aristóteles, ou 27 de fevereiro. E no dia 23 de Aristóteles, ou 20 de março, nós temos o início do outono aqui no hemisfério sul. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Não é? Como de hábito, estou aberto aqui a conversas, comentários, tirar dúvidas, responder a críticas, se for o caso, não é? Quem tiver gostado, aperte o botãozinho de like, de gostou, e inscreva-se no canal, e se tiver interesse também, por favor, divulguem aqui o canal e esta celebração, certo? Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Busto de Aristóteles. Ilustração apresentando Aristóteles ensinando Alexandre Magno. Quadro de Rembrandt. Aristóteles refletindo à frente de um busto de Homero. Assinatura do positivista haitiano e sociólogo Gaston Devaux.